noite a todos. Boa noite. Presidente, senhores vereadores, aos que estão assistindo a sessão, em especial as duas vereadoras que fizeram o nosso convite a gente. E nós estamos aqui para fazer uma apresentação e para tirar dúvidas daquilo que a gente conseguir tirar, ou que não conseguir, a gente pode levar para casa e estudar o assunto. Mas, começando rapidinho, a concessão foi feita dos sistemas de água e esgoto, e quem venceu a licitação foram duas empresas num consórcio, a Perenge, cujo nome completo é Perenge Engenharia e Concessões, exatamente há 30 e tantos anos, e a Terracom Engenharia, que é uma empresa muito grande na área ambiental. São duas empresas que têm experiência e sabem por que estão aqui, porque estão para atender a população. Inicialmente, fazer um histórico rapidinho de tudo que aconteceu com relação até chegarmos à concessão. Tá? Por exemplo, foi contratado um plano municipal de saneamento. Então aconteceram várias reuniões, todas essas reuniões têm atas, isso eu estou falando porque essas licitações são decididas também por propostas técnicas. E para a gente chegar a elaborar a proposta técnica, a gente tem que fuçar, a palavra correta é essa, em tudo que existe sobre o assunto dentro da prefeitura. Então a gente localizou as reuniões, as audiências públicas, e todas essas aqui que nós estamos falando, a primeira reunião, apresentação do resumo, etc., foi indo, tudo no ano de 2013, as datas, os títulos, o começo dos relatórios que existem para todas elas, o assunto, essa dia 11 de 10, por exemplo, a quinta reunião com a versão preliminar do plano e a reunião técnica de apresentação e discussão preliminar do plano, a audiência pública em 16 de dezembro de 2013, que apresentou uma versão preliminar do plano, uma reunião no dia 20 de fevereiro de 14, que apresentou a discussão, a versão final do plano. Bom, isso posto, o plano conclui com as necessidades que a prefeitura e o município tem para resolver os problemas de água e de esgoto. Inclusive, o que tem que ser feito e quanto custa cada etapa do que tem que ser feito. Não só no esgoto, que é um problema que foi citado pela vereadora, mas também na questão da água e outras questões envolventes no assunto. Foi feita uma consulta pública no dia 9 de novembro, e foi colocada uma audiência pública para a discussão dos documentos que estão aqui também no início das atas, que, quem quiser ver, tudo isso está à disposição da prefeitura. Em 15 de dezembro foi publicado o edital da licitação e a homologação do processo foi feita em 23 de junho. Antes de mais nada, é interessante a gente comentar que as pessoas às vezes não entendem, isso não é só vocês, é uma coisa até a nível nacional, a diferença entre privatização e concessão. A principal diferença entre a concessão, a privatização é uma venda. O município estaria vendendo os sistemas de água e esgoto para alguém. Como foi feito em termos de Brasil, como exemplo, a venda da Vale do Rio Doce. Todo mundo acompanhou na época que era uma empresa pública e foi vendida e hoje é uma empresa particular. Tá? Assim, como isso, as empresas telefônicas e outras empresas mais que eram públicas e hoje foram vendidas, não são mais públicas e são privadas. Tá? No caso da concessão, na verdade, o que ocorre é um empréstimo. Um empréstimo, eu diria um empréstimo oneroso. O que acontece? Todos as unidades, os ativos, os prédios, as redes de água, as redes de esgoto, tudo que existe é transferido, é emprestado para uma empresa privada, e que essa empresa tem que fazer tudo aquilo que estava previsto no plano e que foi para o edital como exigência,
nos períodos previstos para serem executadas, e ao final de 30 anos, que é o período adotado aqui, devolve-se tudo para a prefeitura, inclusive todos os benefícios e todas as construções que foram feitas, sem qualquer ônus para a prefeitura. A prefeitura vai receber daqui um período, não é um período curto, eu concordo, mas é o período que é necessário para que os investimentos sejam amortizados, e a prefeitura recebe tudo isso de graça, vamos dizer assim, arrumado, consertado, ampliado. Isso é, então, a diferença. Todos os investimentos são feitos pela concessionária sem custo, há uma melhoria visível na qualidade dos serviços, uma redução do desperdício da água, com redução de vazamentos, o pronto atendimento de emergências, de situações de emergências. Os serviços podem ser gerenciados pela prefeitura e pela população. Aqui eu gostaria de fazer uma observação. Por enquanto, a prefeitura colocou uma secretaria, a Secretaria de Planejamento, salvo engano, como o órgão da prefeitura que vai fiscalizar as nossas atividades. Mas poderá ser feito uma agência para fiscalizar, ou uma comissão municipal de saneamento, em geral, em cidades desse porte, que nós já temos experiência, são feitos uma comissão municipal de saneamento que vai fiscalizar as nossas atividades. Essa comissão geralmente vão participar funcionários públicos, funcionários da Câmara, indicados pela Câmara, ou vereadores, e funcionários, pessoas da sociedade civil. Geralmente há um convite para o Lions indicar alguém, para o Rotary indicar alguém. Em geral, forma-se um conselho. Esse conselho reúne a cada período necessário, que vai fiscalizar, vai ver se a empresa está cumprindo aquilo que está no contrato, vai ver se aprova os reajustes que um dia virão pela própria lei. Existe regra, mas a regra está sendo cumprida, qual a situação tal. Então, os serviços podem muito bem ser gerenciados pela prefeitura e pela população. O que nós vamos ter que fazer? Implantação de elevatórias, colestores, troncos e emissários, o tratamento de 100% de esgoto, que é o grande problema, como a vereadora citou, é o grande problema hoje da cidade. Ampliação das redes de água e esgoto. Vamos ser responsáveis, com certeza, pela melhoria da qualidade, que nós já citamos, os investimentos todos vão voltar para o poder público. Há uma redução das despesas. É interessante comentar isso aqui. Se for dado ao luxo de investigar os relatórios da prefeitura, a prefeitura gasta do orçamento dela um bom valor para manter o sistema de água e esgoto. Eu não tenho esse número, mas eu diria que é em torno de 50, 60 mil reais por mês para ajudar a manter o sistema, sem nenhuma sobra para investimento, só para manter o sistema, fazer a operação e manutenção. Então, isso vai sobrar um dinheiro para o município através dessa, entre aspas, economia. E o interessante nosso é a velocidade de implantação das nossas ações. A gente sabe que o poder público depende de uma burocracia muito grande, concorrência para tudo, dificuldade de obter, às vezes termina a concorrência, um concorrente entra na justiça, embanando todo o processo. Aqui, no caso, isso não existe, porque nós não podemos dar desculpa que estamos fazendo uma concorrência. Nós precisamos, no dia seguinte, tem que estar resolvido o assunto. Para vocês terem uma ideia, os principais investimentos que estão previstos no nosso contrato: no sistema de água, 3 milhões e 700, no sistema de esgoto, 5 milhões e 800 mil reais, outros investimentos, 1 milhão e 300. O que são outros investimentos? São melhorias, melhoria na estação de tratamento, melhoria na captação, melhoria de rede, melhoria no processo gerencial, compra de computadores, compra de instrumentos para fazer a leitura e entregar a conta na hora.
porque fazendo a leitura e entregar a conta na hora, você tem a possibilidade de verificar. O nosso sistema, inclusive, acusa que aquela conta não pode ser entregue porque tem alguma coisa errada. Então, ou o que é uma coisa errada? O consumo está extremamente elevado, o consumo está muito abaixo da média. Então, essas coisas todas investimentos que a gente vai fazer. Um total de investimentos que vocês podem ver aí, 10 milhões e 800 mil reais. Em outros tempos, eu diria que era até possível o governo federal, o governo estadual, ou alguma fonte de recurso público ajudar o município, mas hoje nós estamos vendo que o país não tem condições de nada de investimento. O investimento público nesse país acabou. Acabou. Por isso que se discute em Brasília concessões, como fazer outras soluções para fazer investimento público. Aproveitar esse gancho para fazer um comentário sobre tarifas, né? Na época da eleição, a gente ouviu muitas coisas, não tinha por que ficar se manifestando, mas a tarifa mínima nossa vai ser R$ 35,30. R$ 35,30, pela nossa experiência com outras concessões, inclusive do porte dessa e também maiores, este é o valor que vai ser pago por 50% a 60% dos consumidores. Ou seja, 50% a 60% das nossas contas vão estar em torno de R$ 35. É óbvio que, à medida que as pessoas consomem mais, elas vão pagar mais. Isso até é lei, isso é coisa no mundo inteiro, é assim. Não só cresce pelo consumo, mas cresce pelo valor. Por que isso? Porque a gente procura incentivar que não se gaste muita água. A água é um bem finito, apesar da gente achar que não. Então, o crescimento por exemplo, no consumo de 20, que seria R$ 84. Agora, é importante dizer que vai consumir 20 metros cúbicos, 10 ou 15% das ligações. Mais do que isso, se tiver 3%, 4% é muito. Mais do que esses R$ 84. Aqui não apareceu, mas existe também uma coisa que precisa ser dita. No nosso contrato, existe a previsão de uma quantidade de ligações serem dedicadas a ligações sociais, com valores bem mais baixos do que esse. Então, a prefeitura vai fazer uma relação de pessoas, não sei se uma ligação com Bolsa Família ou coisa parecida, mas de uma quantidade de pessoas, se eu não me engano, no nosso caso é 2 ou 3%, eu não lembro, das ligações tem que ser sociais. Então, a prefeitura vai dizer, essa é a relação dos consumidores que tem que pagar tarifa social, que é muito mais baixa do que essa de 35 que nós estamos falando. Agora, se o consumidor social começar a gastar mais alto, ele vai pagar mais alto, porque não é o barato não é para que ele gaste mais, é por causa da situação social dele. Eu costumo dizer que é interessante que a gente não escuta a Coca-Cola fazer propaganda dizendo tome pouco a Coca-Cola, mas o nosso discurso é consumam pouca água, consumam a água moderadamente, a água é finita. É difícil você vender um produto e falar para o povo, compre pouco do meu produto, mas é uma realidade que a gente vive e é assim mesmo que funciona. As nossas contas, né, elas estarão sempre com todas as informações sobre a qualidade da água, inclusive com relação à qualidade da água, ela vai mostrar, não está aparecendo, mas ela vai mostrar quais os principais índices dos nossos exames de laboratório, acompanhados pela vigilância sanitária, não só da cidade como externa, e atrás da conta virá quais são os limites que a legislação admite para cada um daqueles itens que estão mostrados na frente. O resumo das tarifas, o crescimento das tarifas conforme o consumo, mensagens informativas, paga essa conta no banco tal, sua conta está exagerada, verifique os seus unidades internas se não tem vazamento, tal.
A leitura passa a ser totalmente informatizada, com entrega imediata da conta no momento da leitura, e prece automatizada. A leitura passa a ser mensal, é uma coisa que pode ser que haja um choque, porque a prefeitura fazia uma leitura bimestral. Nós estamos com uma dificuldade, vou aproveitar aqui para comentar, o cadastro da prefeitura não estava numa situação adequada para a gente aproveitar de imediato. Então nós estamos refazendo o cadastro para colocar no nosso sistema informatizado, né? Por isso a gente está tendo uma dificuldade muito grande. Nós não fizemos a cobrança das contas de outubro ainda, que já foram trabalhadas por nós. Mas a gente vai trabalhar com vencimentos escalonados, de tal forma que a pessoa não tenha rapidamente duas contas para pagar. Nós vamos nos aproximar de uma conta por mês daqui a uns tempos. Vamos aproximando uns dias por mês até chegarmos na situação satisfatória. Os investimentos que nós já fizemos em 2 meses, praticamente, a casa ao lado, que passou a ser a nossa sede, a sede para atendimento de reclamações, para atendimento dos consumidores, aqui do lado, né? A parte interna da estação, não sei se vocês conhecem a estação, mas ela já está, em termos visuais, bastante alterada, não está ainda em conteúdo, porque nós estamos com um consultor contratado que entregou para nós ontem o relatório muito detalhado de tudo que tem que ser feito na captação, na adutora, na estação, e isso vai ser feito. Então, isso aqui é a entrada. Havia um prédio lá dentro que já está bastante reformado, já bastante melhorado. A estrutura da estação, o próprio reservatório já está sendo melhorado, o reservatório elevado. Interessante, quando a gente falou em agilidade, né, tem 2 exemplos de agilidade aqui. Na primeira semana que a gente estava aqui, estourou uma rede de esgoto aqui em frente ao supermercado. Imediatamente nós agimos, viemos descobrir o que fizemos não só o conserto da rede, mas o conserto do ramal, e indicamos ao proprietário quais as melhorias que ele tem que fazer para que isso não aconteça. Aqui também foi um vazamento que aconteceu no fim de semana, aí, no bairro Santa Mônica. As pessoas ficaram sem água algumas horas, porque imediatamente a gente conseguiu localizar o problema. Já havia a abertura que a gente tem ali da água, por onde a água estava vazando. Conseguimos resolver rapidamente o problema. Essa agilidade que a gente fala que a empresa privada oferece aos municípios, né? Aqui eu tenho umas fotos aqui da captação, acho que talvez nem todos conhecem, mas de coisas que precisam ser feitas, né? A própria represa está quase que totalmente assoreada. Nós vamos precisar fazer um desassoreamento muito grande, porque hoje ela praticamente represa pouco, ela está com muita areia, muito material no fundo, vai ter que ser limpa totalmente. A captação aqui, essa caixinha que hoje é a captação, vai ser melhorada totalmente. A água que sai daí, ela passa em 2 caixas de areia que não funcionam, não estão funcionando nada. Bom, aqui é um exemplo chocante, né? A gente já tem recebido, e isso é histórico, uma situação da água turva. Isso é consequência que os filtros da estação não funcionam. Isso é um filtro. Não vai funcionar nunca um filtro desse. Talvez ele não tenha sido limpo nunca. Vai ter que ser substituído todo o material filtrante para uma situação nova, com tecnologia nova, para melhorar isso aqui. Isso aqui é uma coisa, essa situação das bombas, eu fiquei chocada quando eu vi isso. Não só pela confusão, o João me ajuda, né, João? Uma confusão na operação dessas bombas, como até com o perigo de fios elétricos saindo de cima, passando pelo chão, num local úmido. É uma coisa que vai ser totalmente alterada. Aqui é a sala dos produtos químicos, também vai ser totalmente reformada.
Aqui passando para o esgoto, hoje a cidade, em termos de rede de esgoto, ela não está tão ruim. O que acontece com relação às redes que, primeiro, quase todas as casas, para não dizer todas, lançam a água de chuva da rede de esgoto. Isso não pode ser feito, porque a rede de esgoto não está dimensionada para receber uma água de chuva. Segundo, as ligações às vezes recebem papel, recebem material de limpeza de quintal, e isso também não tem condições de, então, as redes entopem, é o que está acontecendo, a gente tem encontrado já nesses dias vários problemas desse tipo. Com relação a estações elevatórias, existem 3 que não estão funcionando, e o que acontece é que nós vemos aqui, o esgoto que é coletado, jogado totalmente no rio, nos córregos e rios, sem qualquer tratamento. Nós colocamos aqui 2 exemplos de estações de tratamento que nós fizemos em outras concessões nossas. A da esquerda, por exemplo, é da cidade de Sorriso. Não sei se vocês já ouviram falar na cidade de Sorriso. A cidade de Sorriso é uma das cidades que mais cresce no Brasil. Quando nós chegamos lá em 2000, ela tinha 20 mil habitantes, hoje ela tem quase 90 mil habitantes, para vocês terem uma ideia. Maior exportadora de grãos, soja, milho e arroz do país, maior exportadora do país. E essa cidade aqui é Guarantã do Norte, uma cidade de 20 a 30 mil habitantes também. Aí estão as estações de tratamento que nós fizemos e inauguramos lá. Essas partes, inclusive, foi do dia da inauguração. Aí ficam umas dicas de saúde, né, que a gente costuma insistir, né? Lavar as mãos, limpar as caixas d'água. Gente, a observação é o seguinte: nós comentamos ali da situação da água turva. Essa água turva, nos nossos reservatórios, a sujeirinha vai caindo lá embaixo. E se a gente não limpar essas nossas redes internas a cada 6 meses, a sujeira vai subindo lá dentro das nossas redes, dentro das nossas reservatórios. Então, a cada 6 meses a gente deve limpar. Não jogar lixo, né, no vaso sanitário, não varrer o quintal com mangueira, né, que a gente chama de vassoura hidráulica, né, é a pessoa que vem lá esguichando a calçada, achando que está lavando, mas na verdade está gastando água, né? E usar água sem desperdício. Eu não sei se estão aqui aquelas ideias, não. Tem um videozinho rapidinho aqui, que isso eu peguei da prefeitura, porque esse vídeo foi passado quando foi feita a audiência do plano. É rapidinho, 2, 3 minutos. É interessante para se ver, não é nosso, foi pego da prefeitura, inclusive. Mas para mostrar a situação das elevatórias, tratamento. Esse é o tratamento do Rio 1, que existe lá do lado do rio, né? Que não trata nada. Abandonada. Existe a estação número 2, chamada Estação Lago, que também não trata nada, totalmente abandonada. O Baracão Jardim, uma horta. A estação número 3, repito, esse vídeo é da prefeitura, não é nosso. É a situação do rio recebendo a quantidade de esgoto que chega nele, né? Através da população. E como disse a vereadora, o Ministério Público, em função disso,
tem um processo contra a prefeitura, com uma multa de R$3.000 por dia. Esse processo, a prefeitura recorreu, mas ela já perdeu no tribunal em São Paulo. Se ela não tomasse nenhuma providência, essa multa ia ter que ser paga. Ou o prefeito responsabilizado em função disso. Aí são as lagoas, que foi já citado aqui, foram as lagoas. Na verdade, aquele recurso começou, parece que não deu para terminar, alguma coisa assim, e foi abandonado. Nós estamos discutindo nesse momento se nós vamos aproveitar essas lagoas ou não. Muito provavelmente não. Nós vamos fazer naquela parte da lagoa, mas bem lá na parte do fundo, aquele terreno inclusive um dia poderá ser aproveitado até por outras indústrias ou coisa parecida, mas lá no fundão nós pretendemos fazer estações compactas como aquelas que nós mostramos nas duas cidades lá. São estações pequenas, ocupam um pequeno espaço, a qualidade do tratamento é melhor, não transmite o cheiro, porque as lagoas costumam ter cheiro. Se ela não for, a lagoa não tem cheiro se ela for muitíssimo bem operada, se o clima for mais ou menos constante, porque uma variação de clima faz uma variação de odor. Então, a gente está mostrando, isso é o que nós vamos fazer. E aqui tem algumas... eu vou fazer um comentário sobre isso, né? Outro dia me provocaram nas redes sociais, aí eu fiz uma observação. Nós costumamos, onde a gente está, fazer algumas atividades sociais. É interessante comentar isso. Isso que nós estamos vendo aqui é a campanha de final de ano de arrecadação de alimentos para pessoas pobres. Todos os anos a gente fazia esse trabalho. Lógico que não é pedir para as pessoas trazerem, a gente sempre tinha oferecer algumas coisas. Por exemplo, a pessoa chega no final do ano lá com 3 contas atrasadas, a conta de água está cortada, venha cá, traz 5 quilos de um alimento não perecível, senta conosco e nós vamos dar uma solução. Ou vamos diminuir sua conta, vamos parcelar até perder de vista, porque nós queremos o cliente e o cliente nos favorece a cidade com o produto social. A outra coisa que nós fazíamos também, cuidar de uma praça. Quem garante que quem vai dizer que amanhã nós não podemos cuidar de uma praça da cidade? Nós cuidávamos dessa praça, é uma praça muito grande, no centro da cidade, é um marco da cidade, a gente cuidava da praça. E com isso a gente encerra e eu me coloco à disposição para esclarecer aquilo que for solicitado. Dr. Paulo, eu queria só informar o senhor viu agora há pouco que a gente colocou aqui o orçamento do próximo prefeito. Só a um tiro que o senhor vai fazer uma observação. Nós aprovamos aqui uma verba de saneamento de 528 mil por ano. Isso dividido por 12. 40 e poucos mil por mês. Provavelmente é o valor que a prefeitura costumava gastar com o sistema. Esse valor, eu não diria que não, mas é possível que isso também possa ser usado para fazer uma obra de drenagem. Porque hoje, o saneamento tem 4 vertentes, né? Ele é considerado água, esgoto, lixo e drenagem. É possível que a prefeitura aí tenha pensado em alguma coisa que não seja água e esgoto. Um comentário até para fazer, né? Uma senhora que comentou conosco que faz muitos anos que ela quer, ela tem, não sei o que é, mas parece que na frente da prefeitura, naquela verdezinha, 4 casas que estão perto da rede e não tem rede de esgoto, não tem acesso à rede de esgoto. É isso? E nós já vamos começar a fazer a rede Uma dessas casas é propriedade do irmão meu, que é do meu pai. Então, já estão nossas preocupações assim, coisa imediata. Em janeiro nós estamos fazendo isso. Ele só faz investimento pela firma ter contratado o pessoal aí que ficou, o pessoal da prefeitura que trabalhava lá e
quase que eles ficaram sem teto. Para nossa surpresa, excelentes profissionais. Às vezes a gente precisa colocá-los assim dentro de umas regras, né? Mas excelentes profissionais todos estão dando muito certo conosco, a começar do chefinho lá, o João, que nasceu na estação de tratamento de água. Mas, primeiramente, boa noite a todos. Eu só queria fazer uma observação. No momento aqui é só vereador que posso falar, mas eu vou abrir a sessão para o nobre colega, futuro vereador. Obrigado, agradeço. A multa que você comentou de R$3.000, durante o ano que vem, ela começa a vigorar? Ou como abriu a concessão, essa multa ela vai para outra data, ou se ela acontece, se caso for multado, quem fica responsável? A multa aconteceria se não fosse feita a concessão. Como foi feita a concessão? E como foi feita a concessão, se caso o pessoal da construção, no caso vocês, não fizerem a estação de tratamento de água no período planejado, essa multa vai para vocês. Passa a ser nossa. É interessante notar, inclusive, né, se me permite, eu não participei, mas eu estou sabendo que numa reunião que houve no Ministério Público em Ribeirão Preto, o Ministério Público escolheu a solução daqui para indicar para outras cidades que vivem o mesmo problema. Os promotores indicaram, olha, a cidade tal, tem que fazer a mesma coisa que São Sebastião está fazendo. Nós, inclusive, tivemos a preocupação de conversar com o promotor da cidade, porque a gente sabe que qualquer reclamaçãozinha chega ao ouvido do promotor, deixamos o promotor bem à vontade, explicamos, ele compreendeu totalmente, parabenizou a gente, desejou boa sorte, que acho que é isso que a cidade tinha que fazer. Olha, até o senhor comentou isso, vou comentar uma coisa que aconteceu na campanha que nós estávamos fazendo. Nós fomos fazer uma visita numa fazenda aí, e um grande empresário de São Paulo, olha que nós chegamos, parabéns para vocês, por vocês terem feito a concessão da água. Agora vocês pensaram no futuro de Grama, agora vocês pensaram no futuro da cidade. Parabéns, prefeito, nós estávamos junto com o prefeito, Lourinho, acho que estava junto, né, Lourinho? Ele deu os parabéns, agora vocês pensaram, porque uma cidade sem infraestrutura, sem água, sem esgoto, não tem empresa que vem para cá, nunca vai ter uma empresa que vai dar serviço, então não vai para frente. Eu tenho uma situaçãozinha que eu me orgulho muito, essa cidade que eu comentei, Sorriso, que quando nós chegamos não tinha zero de água, zero de esgoto. A oposição, eu acho que é um direito, a oposição não queria a concessão. E depois de 2 anos, a oposição me deu o título de cidadão sorrisense e a comenda de sorriso, que é dada para raríssimas pessoas que fizeram o bem da cidade. Isso dado pelaquela oposição que não queria a gente na cidade. Foi uma comenda e o título de cidadão. Senhor, algo que está comentando muito pouco, isso não vai parar só aqui na área urbana, isso vai atingir as roças. O meio ambiente quer que as fazendas, tudo, essas redes vai ser tudo canalizado. O que se pretende fazer na cidade não é parte do nosso contrato, mas é uma coisa que a gente precisa, pelo menos, orientar e fornecer um modelo, quem sabe até fabricar e facilitar a venda para o produtor, as fossas céticas adequadas para cada situação. Isso é uma coisa que o plano acho que não se referiu à área rural. Salvo engano. Não, parte de captação, sim. Não, naquela região da captação é incentivo, é interesse nosso que as pessoas, as coisas que tiveram montantes se preocupem com isso. Porque a contaminação começa lá, né? A gente sabe. Uma coisa que também preocupa a gente, mas é uma coisa que também não estava prevista e a gente já vem pensando para um dia fazer. A adutora que vem de lá até aqui é uma adutora, apesar de estar tudo legal, ela é uma adutora que, se a gente olha para ela, não sei se alguém já viu isso, fica assim meio cismado. Tá? Eu espero que não aconteça nada, como não aconteceu até agora, mas a nossa ideia é, em determinado momento, tirar aquilo que está no ar e passar para a parte de terra.
E continuando, com os órgãos mais interessados é o meio ambiente, né? Porque ele quer mudar essa história, ele não quer mais. Isso, não na cidade de São Sebastião da Gama, mas no estado, em todo lugar ele quer. Já o exemplo de São Sebastião está assim, dando fruto. Já existem alguns municípios aqui da região pensando em fazer a concessão. Eu posso já ouvi dizer que Vargem Grande está pensando em concessão. Casa Branca está avançada na concessão. Aguaí não ouvi falar não. Mas eles vieram na prefeitura. existem isso, na verdade quem está propagandeando é o próprio Ministério Público, porque a única solução que tem é a solução via concessão privada. Quando eu digo privado, podia ser a Sabesp aqui, tá? Aqui a Sabesp não se interessou na licitação. A Sabesp também está com dificuldade de investimentos, não será ela que vai resolver os problemas. Eu ia falar mais alguma coisa que me fugiu agora. Mais alguma coisa que vocês... Só um minutinho. Fica aí a pergunta. Com tudo que o país vem sofrendo, assim, nosso município pobre, precário do jeito que está, com tudo que está acontecendo, hoje, se não tivesse havido a concessão, eu acho que fica a pergunta para muitos munícipes que criticaram, que fomos apedrejados, como estaria a situação do município hoje, com a multa que viria, os gastos que teriam, assim, a prefeitura sem condições, todo mundo sabe disso. E, assim, aí fica a pergunta. Não só, vereadora, não só, Neide, né? Dona Neide, não só na questão financeira, porque a questão financeira, geralmente, o poder público arrasta, né? Não paga, engana, enrola, mas e recurso para investir? Nós já tivemos aqui, nesses 2 meses de operação, alguns problemas pontuais, sérios. Um deles foi aqui, em frente ao supermercado, que nós trabalhamos aí, acho que 4, 5 dias para resolver o problema. Né? Esse bairro que resolvemos, ali perto do escritório, aqui perto, aqui atrás também, foi um vazamento, um entupimento de rede de esgoto sério que estão resolvido. Então, não é só na questão financeira, é questão de o que nós vamos fazer, onde nós vamos. Né? Agora, a iniciativa privada tem que ser cobrada. Tá? A gente tem uma intenção, excelente intenção, queremos fazer tudo de melhor, mas eu acho que sempre vale a pena alguém dando um puxãozinho de orelha. Assim, também o respeito às pessoas que moram ao redor do rio, lá que não tem condições de conviver. Então, assim, acho que as pessoas que criticaram, acho que estavam pensando muito em si, jamais se preocupam com as pessoas que moram lá perto, de ter que conviver com o cheiro, o mau cheiro que vai nas casas. Então, acho que assim, todos que criticaram, acho que precisa ser um pouco mais humano, pensar não em si, pensar na população geral. Eu acho que assim, esse projeto veio para cá, a gente jamais teria intenção de prejudicar ninguém. A gente passou aqui, eu acho que foi para fazer o melhor. Infelizmente, às vezes não depende só da gente, e o que a gente pode fazer, com certeza foi feito. Então, assim, pensando na população geral, fica assim, é desagradável, né? Porque a gente pensou no melhor, isso já é um problema que vem se arrastando ao longo dos anos, e que, na verdade, ninguém se preocuparia. Então, se na verdade seria uma enganação, uma mentira que fica circulando. Aí, quando se coloca a verdade, infelizmente, as pessoas veem do lado errado. Mas eu acho que talvez seja uma falta de comunicação. Eu percebi por um movimento na internet aqui, eu entrei de sábado, comecei a dar palpite em umas opiniões que estavam sendo colocadas, aí todo mundo começou a me perguntar coisas. Eu percebi um elevado nível e no fim todo mundo concordando com a concessão. Todo mundo concordando. Existe aí um movimento na internet que eu entrei de saco, eu falei, deixa eu começar a resolver as questões, responder diretamente. E fui muito feliz e as pessoas também estão sendo esclarecidas bastante. Eu acho que na verdade o que vinha assim, era um fantasma que nunca ninguém mostrou. Assim, hoje acredito que assim, os que tiveram a oportunidade de ver que realmente a realidade que a gente vive, se fosse antes de ter acontecido a concessão, eu acho que teria aceitado melhor. Mas infelizmente não agrada a todos, é muito difícil. Boa sorte para vocês, que
que seja um sucesso. Eu esqueci de dizer, presidente, um segundinho mais. A gente costuma abrir as instalações da estação de tratamento de água, principalmente, para alunos das escolas. Para que os alunos vão lá e vão ver como é que a água chega e como é que ela sai, o tratamento que ela sofre e tal. Isso a gente costuma fazer, fazemos campanha, principalmente na Semana do Meio Ambiente, aquelas coisas todas, a gente leva. Atualmente não dá, porque realmente está precisando de muitas ações lá dentro, mas já vai estar em condições. Só que o senhor pudesse fazer, no começo falava-se que a firma já era certa que vinha para cá. Eu gostaria que o senhor esclarecesse que foi feita licitação para isso. Não foi uma firma escolhida. Não só foi feita a licitação, porque quando soltaram a licitação, várias empresas compraram o edital, pegaram o edital. Uma delas reclamou no Tribunal de Contas, dizendo que as condições estavam difíceis das empresas entrarem. O Tribunal de Contas alterou uma exigência. Eu acho que o Tribunal de Contas fez certo, mas não havia necessidade, porque a exigência era que a empresa, para participar da licitação, tivesse experiência numa cidade de 10 mil habitantes. O Tribunal de Contas baixou para 5 mil essa exigência. Essa empresa que pediu para baixar não quis participar. Por quê? Aí eu falo da nossa... Nós somos uma empresa pequena, nós não somos uma empresa grande. E as empresas que concorrem conosco são empresas muito grandes. São empresas muito grandes. Algumas delas, inclusive, estão no Petrolão, aí na Lava Jato. Tá? E essas empresas não vão se interessar por uma cidade como São Sebastião. É muito pequena. O faturamento da cidade aqui é muito pequeno para alguém botar um olho gordo aqui. Por isso que nós aparecemos, só nós, vereador. Estava aberto para quem quisesse. E assim mesmo nós sofremos um processo de exame da condição técnica, a prefeitura contratou um consultor para dar nota para a gente, para examinar a nossa proposta. A proposta financeira estava adequada, foi feito até um desconto em relação ao que a prefeitura previa. As tarifas aqui vão ser 15% a 20% mais barato do que a Sabesp aplica na região. Então essas coisas todas têm que ser levadas em consideração. Como que uma cidade fica acomodada num município tão pequeno, assim, ó, com jovens sem emprego, sem nada para isso? Gente, como que vai interessar se nós não tem água para nós não tem esgoto? Quem vai vir fazer o quê aqui? Mas isso o povo tem que pensar. Então, assim, agora, assim, ó, fica a minha indignação de saber que, assim, ó, perto de uma escola, ao lado da sede da prefeitura, ao longo dos anos, ter fossa, não ter tratamento, nem canalizado os esgotos da casa. Gente, isso é um absurdo. Acho que nem fossa tem, acho que vai direto para o rio, se não me engano. Já vai Tem direto fossa pro não? rio. Não, tem fossa. Só que as fossas Tem fossa. enchem muito rápido, porque ele é um local de mina, entendeu? Que vai para um futuro lago, parece que tinha um projeto para fazer. Então, assim, ó, julgar é muito fácil, gente. É muito fácil julgar. Agora, conhecer o problema e tentar resolver, isso é muito difícil. Fala assim, infelizmente a prefeitura jamais teria condição de fazer o serviço que eles estão fazendo. Então, fica aí, mais uma vez, a solução, sucesso, a boa sorte, e que agora os criticados, com ao longo dos anos, com certeza vão agradecer. Eu agradeço as duas vereadoras, a Denise e a Lídia. Tá? Doutor Paulo, até um problema muito grave que tinha também era a inadimplência, né? Muito até o Joãozinho que está aqui, ele pode estar muito inadimplência, o pessoal da Gama não estava acostumado a pagar água, então por isso não dava o valor, né? A ela. O pessoal me abriu a porta para fazer uma observação. Os hidrômetros, os relógios, né, que a gente chama, eu diria que uns 80% estão estragados. Nós vamos ter que trocar todos os hidrômetros, que eles não marcam a realidade, nem para nós, nem para menos. Não, eles não marcam, ele vai desgastando, ele dá um número lá que nem sempre é a realidade. Tem os desvios também. Isso em todos os lugares tem. Mas isso a gente se preocupa um pouco, porque, como eu falei, você tem uma média de consumo da casa, né? Se um determinado mês aquele camarada gastava 14 mil litros, ele gasta 6, acende a lamparina aí, porque tem alguma coisa estranha. Ou o contrário, né? Se ele gasta mais, tem algum vazamento, a gente orienta, procura saber. Interessante.
lá, recadastramento que a gente vai fazer. Nós estamos fazendo o recadastramento, né, de todos os consumidores, das redes de água, das redes de esgoto. Tudo isso está sendo recadastrado, porque as informações eram totalmente dispersas. Hoje nós já temos uma planta de esgoto que tem água, rede de água, as luzes que tem esgoto, o diâmetro onde passa, e as ligações estão sendo totalmente recadastradas. É muito provável que nessas primeiras duas entregas de conta a gente possa vir a ter algum probleminha a mais. Mas isso, com o tempo, a gente tem certeza que vai tirar de dentro. Mais algum vereador? Doutor Paulo, eu queria fazer um agradecimento pelo seu comparecimento aqui, a explicação acho que foi muito boa. Agradeço a sua equipe. Muito obrigado, doutor. Se o senhor quiser fazer alguma consideração... Acho que sou eu que agradeço, porque uma oportunidade dessa a gente consegue esclarecer bastante coisa, né? Agradeço muito a iniciativa dos vereadores, das duas vereadoras, e desejo um Feliz Natal, que a gente tenha um ano novo excelente, principalmente com relação à água e esgoto, mas para a saúde também. Muito obrigado.